Jesus, o divino Avatar, não está mais crucificado. Ele agora está de braços abertos para todos nós. Devemos vê-lo como luz, como paz e como amor. Onde tem luz, não tem trevas. Onde tem paz, não tem guerras. Onde tem amor, existe a fraternidade. Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. E neste momento convidamos o irmão Dilson Barros para fazer a prece de abertura. Então, gente, todos nós, onde quer que estejamos, neste momento, elevemos nossos pensamentos a Deus. De alguma forma, seja pela respiração, uma respiração mais tranquila, seja com um pensamento mais calmo, esquecendo-se de tudo e de todos. Recebam, onde quer que estejam, os amigos e benfeitores, que a partir deste momento passarão a nos intuir os melhores pensamentos, a fim de que possamos, aqui nós outros, levar até vocês uma palavra amiga, uma palavra que consola. E assim então, pedimos a permissão para iniciarmos o nosso diálogo espírita de hoje, e que assim seja. A leitura para nossa reflexão do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus está em Mateus, capítulo 13, versículo 3. Todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral e, na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus, palavrosos e dos pecadores simples,
dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se assim desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. O que o irmão Jussi, irmão Dilson, encontraram no Evangelho sobre este assunto? Pois bem, Antônio, é uma exortação de Jesus convidando-nos a sair para semear. A parábola do semeador está no capítulo 17, Sede perfeitos. Só que a interpretação que Emmanuel dá aqui não diz respeito propriamente ao entendimento literal do que está na parábola do semeador. Isto. Emmanuel aqui nos faz ver a posição invertida. Somos os semeadores. E eu sempre digo que Jesus, no capítulo 17, ele sobe a régua conosco. Porque subir a régua é um termo olímpico. Quando o saltador quer saltar uma altura maior, ele sobe a régua. Jesus subiu a régua conosco aqui nas exigências propriamente ditas daquilo que nós devemos praticar para que possamos nos inserir naquele contexto de amor ao próximo como a nós mesmos. Porque Ele manda que nós amemos os inimigos, os que têm ódio por nós, os que nos caluniam, os que nos perseguem. Então, a semeadura, que é o nosso trabalho de hoje, Antônio, é a nossa semeadura. E aí, a nossa semeadura, Emmanuel nos diz com muita clareza que nós não podemos fazer por terceiras pessoas. Delegar função, né? Isso, delegar função. Toda caridade é bem-vinda no círculo do amor e no exercício do aprendizado. Mas a caridade por terceiros, ela não é tão produtiva quanto a caridade feita com o próprio esforço, com a própria dedicação, com o próprio compromisso, com o próprio sacrifício. E o semear aqui é para ser semeado desta maneira, Antônio, com o próprio esforço, não por terceiros. Buenas. Sim, Antônio. Está esperando a minha vez, né? Estou te aguardando. Pois então. Tuas anotações aí. Você estava lendo, também estava anotando. E Jesus foi o grande semeador. Emmanuel nos faz refletir a respeito. E aí, pensando aqui comigo, todo este evangelho é semeadura do Cristo. Todo ele. E quando o Emmanuel nos chama a atenção de que não dá para terceirizar, que, conforme o Jussi já comentou, tudo que está escrito aqui é para mim. É para cada um que ler ele. É para cada um que ouvir este banquete da semeadura do Cristo.
Então, eu já estava me fixando, Julci, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Porque a exortação de Emmanuel nos diz respeito a nós praticarmos o amor na essência, o maior mandamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Quando o Antônio diz que somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si mesmo, a fim de beneficiar os corações alheios, é necessário desintegrar o velho cárcere, ou seja, é muito importante, conforme o Espírito Fenelon diz, irmãos, que o amor é de essência divina, e todos os homens o têm, lá no fundo do coração. E não importa quem nós sejamos, não importa o espírito imperfeito ou mais ou menos imperfeito, todos nós temos essa centelha divina. Só que praticar estas lições, diz o Espírito Fenelon, é muito difícil, muito difícil. Uma pessoa essa semana me perguntou como é que é a caridade, como é que a gente pratica a verdadeira caridade, de que forma a gente não está se aproveitando, digamos assim, dou com a mão para receber com a outra. A resposta que eu dei e me veio na hora era ser quando a coisa ficar natural. Tu faz sem pensar que está fazendo. Porque a caridade é uma coisa muito difícil de fazer. Muito difícil. O BIMP, aplicar o BIMP, ele falava aqui agora, é muito para todos nós. E semear está dentro da caridade. Semear não é o pastor, o padre, o sacerdote, aquele que está no púlpito que semeia, todos nós que Jesus concita a semear, cada um de nós. Ele falava agora que a nossa essência é divina, portanto, se é divina, todos nós temos a possibilidade da semeadura. Então, estamos dizendo aqui para nós e para todos, Com certeza. Então, esta proposta de Emmanuel é nos chamar para que nós coloquemos em prática aquilo que nós aprendemos. E, sobretudo, então, nós cristãos, não é mesmo? Espíritas. E Emmanuel, Deus, ele nos alerta para a dificuldade que é isso, como o Antônio referia. Na medida em que nós insistimos racionalmente em praticar o bem, nós iremos introduzir nos nossos comportamentos íntimos esta atitude que irá se transformar em virtude, que virá a ser instinto para o futuro. Nós temos muitas coisas que nós fazemos por instinto. Um dia faremos por instinto caridade. Praticaremos o amor. Naturalmente isso será como levantar, lavar o rosto, escovar os dentes, fazer o asseio e seguir o dia. Ele não vai sentir nada, né, diferente. Nenhuma dificuldade, uma alegria de fazer um comportamento diário do ir e vir. Não será uma tarefa, será um prazer. E sabem, vocês falando agora dessa forma, também me vem à mente, aliás, só reforçando, né? Jesus semeou o Evangelho para nós. Então, no capítulo dos sejam puros, né, das bem-aventuranças, então bem-aventurados os que são puros de coração, nós temos a parábola das crianças. Deixai que venham a minhas crianças, porque o reino dos céus é daqueles que se assemelham a eles, a elas, as crianças. Jesus não queria muitas crianças na volta. Ele queria espíritos que têm o coração que se assemelham ao deles. O que eu quero dizer com isso, Julci e Antônio?
se nós aproveitarmos os ensinamentos que as crianças têm para nos dar, na sua simplicidade e pureza, nós vamos contribuir muito, Julci, para eliminar em nós esse instinto que nós temos de nos preservar, de nos proteger, e nós nos protegemos atacando, agredindo. A criança não se protege assim. A criança, ela formando ama. Território, né? Impressionante, né? Eu perguntaria agora para vocês aqui, porque muitos que estão aqui estão com essa pergunta para fazer. Muitos que estão em casa também estão com essa pergunta para fazer. Como eu começo isso? Como eu começo a fazer isso? Qual é o início disso tudo? Todo o ensinamento da doutrina espírita, Antônio, ela visa melhorar a nossa capacidade do entendimento do bem e do mal. Então, quando nós melhoramos o entendimento do bem e do mal, que nós passemos a exercitar o bem. A parábola do semeador é um roteiro em que Jesus sai a praticar o bem e encontrou a estrada, encontrou os pedregulhos, encontrou os espinhos, encontrou adversidades de toda ordem, até que encontrou a terra boa para que a semeadura tivesse proveito. O que Emmanuel nos convida aqui, Antônio? Que nós façamos isso, que nós saiamos do nosso lugar comum, da nossa zona de conforto e passemos a praticar os ensinamentos de Jesus. Fazendo o bem ao próximo como nós gostaríamos que o próximo fizesse para conosco, sem tirar nem pôr, na exata medida. E aí o exemplo objetivo disso, Antônio, é a caridade, é o bem-ímpio, a benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e o perdão das ofensas. Estaremos começando. Esse é o início, seria? Ou pode somar mais alguma coisa? Com certeza. Eu creio que nós estamos numa espécie de zona de conforto. O Julci iniciou por ali. E nós nos sentimos confortáveis repelindo uma agressão com outra agressão, porque isso está dentro do nosso psiquismo, da nossa biblioteca mental. Veja bem, nosso passado não é de uma condição de espírito puro. O nosso passado está para uma condição de espíritos imperfeitos. Todas as nossas existências anteriores, elas constituem muita dor, muito sofrimento. E hoje nós trouxemos no nosso arquivo mental essas informações. Então, nós carregamos para alguns a expressão instintivamente reagir a uma agressão com uma nova agressão. Jesus nos ensina no Evangelho a perdoarmos, a darmos a outra face. À medida que nós, como Julci disse, praticamos a caridade, nós começamos a gostar. E aí nós vamos inserindo informações novas daquilo que a gente gosta e do que é bom. Então, é necessário sair sim da zona de conforto e praticar boas ações, praticar o que ensina Jesus e avaliarmos como nós nos sentiremos bem. Façam isso todos vocês, experimentem, saiam da zona de conforto, observem os resultados. E complementando, eu diria ainda, eu gosto muito de dar esse exemplo do quartel. O soldado entra novo no exército, digamos assim, onde ele foi servir, sem saber nada. Mas aos pouquinhos ele vai aprendendo no detalhezinho as coisinhas mínimas. Por exemplo, a marchar com o pé certo.
fazer a ordem unida todo dia, saia 2, 3 horas por dia ou mais até, para acertar o pé, acertar o passo. E a tropa toda acertando o passo. Começa com um GC de 9 homens, um grupo de combate com 9 homens, vai para o pelotão com 32 homens, e aí vai para uma companhia com 100 e poucos, não importa. Chega lá no 7 de setembro, ele começa lá em março, no 7 de setembro ele está desfilando o batalhão inteirinho, com o pé certo, com o movimento de arma certinho. Ele começou do início do nada. Assim somos nós. Queremos fazer boas ações, fazer caridade, começar bem pouquinho. Começar dentro de nós, limpando a nossa mente das ojerizas, das coisas negativas, das úrgias, dos miasmas, que infestam a nossa mente. Limpando ela, limpando a nossa casa mental, limpando o nosso corpo físico, nossa casa mental. E assim nós espalhamos para os nossos, com os bons exemplos, os nossos filhos, a nossa família, enfim, os nossos vizinhos. Ali começa tudo, começa em casa, vai espalhando. Quando vê, isso já está natural. Quando vê isso, já está acontecendo tudo naturalmente. Mas começa assim, começa do menor para o maior. Passo a passo. Né? Então, nós pais, semana passada nós falamos aqui da exemplificação necessária. Um pai, ou os pais, eles são semeadores naturais para os seus filhos. Devem ser. Exatamente. Agora, que tipo de semeadura eles farão? Depende da prática, daquilo que eles ouviram nas igrejas, aqui na casa espírita, daquilo que eles aprenderam pelo Evangelho do Cristo. Neste capítulo, Antônio, Gilson, em que Jesus nos conta da semeadura e da dificuldade de fazê-lo, em razão da aridez da terra, né? Com a nossa proposta de interpretação invertida, né? A gente trouxe um outro significado. Este capítulo, como eu disse, Jesus subiu a régua conosco. E subindo a régua conosco, esse capítulo nos dá orientação de como devemos ser, como devemos nos comportar, como devemos nos reformar no sentido de criar atitudes positivas. Então, o Sede Perfeito, que é um dos capítulos do Evangelho, é, sem dúvida, um roteiro de luz para que nós tenhamos confiança de seguirmos os ensinamentos de Jesus. Confiança que vai gerar vontade, que vai gerar otimismo, que vai gerar satisfação. E aí nós vamos entrar novamente naquela ideia do automatismo do fazer por fazer, de gostar de fazer e ser feliz por estar fazendo. Esta é a proposta da semeadura, muito embora tanto Emmanuel quanto o Evangelho nos diz que é uma caminhada árdua. Começa com a limpeza interior nossa, para que a luz possa sair. Isto, eu não sei como é que está o tempo. Tu tem 1 minuto. 1 minuto, passa rápido. Pois é, gente, 1 minuto. É tempo, viu? Pois bem, sejam perfeitos, caracteres da perfeição, o homem de bem. Então, certamente, o homem de bem é aquele que pratica a justiça, do amor, da caridade em toda a sua pureza. Os bons espíritas. Então, para ser um bom espírita, nós temos que sermos cristãos, colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. Não tem outro jeito. Aí o dever, mesmo espírito, Lázaro, que descreve a lei do amor. O dever é a obrigação moral do homem, do sedizente cristão, nossa, dos pais, como a exemplificação que eu trouxe. Então, nós pais que temos filhos, nós temos muitas responsabilidades. E sobretudo a responsabilidade de ensinar um caminho reto,
paciência se lá na frente nossos filhos escolherem um caminho diferente. Mas lá na frente nossa consciência estará leve, tranquila. Muito bem. Estamos nos finalmente. Comecemos a ensaiar hoje a sermos bons. Vai fazer a prece de encerramento com o passe coletivo e nosso irmão Jussi neste momento. Então, queridos irmãos, aqui presentes, em suas casas, nos ouvindo, nos assistindo, sabedores de que neste momento em que os médiuns aqui presentes se postam, espíritos benfeitores se espalham entre nós, aqui e nos nossos lares, escutando a nossa súplica, a nossa oração. Acalmemos a nossa mente, aliviemos o nosso pensamento, diminuindo as batidas de nosso coração, entregando para Deus, para Jesus, para esses Espíritos que em nome dEle, neste momento, nos transmite um tratamento fluidoterápico. Desce sobre cada um de nós energias sutis que, em nome de Jesus, penetram os nossos corpos, os nossos espíritos, atuando nas nossas células, nas nossas moléculas, no fundo do nosso coração, aliviando as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, reforçando a nossa fé, a nossa força, a nossa coragem, a nossa vontade de sermos felizes, porque Jesus está conosco. Que possamos ser gratos por tudo isso, amigos. Que possamos nos fortalecer neste momento, agradecendo ao Pai e ao Mestre a providência e a misericórdia que são derramadas sobre nós. Muito obrigado, que assim seja. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta o nosso espírito à majestade do teu reino e infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo
com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado. Rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebes a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja.